vai voltar o Everton agora, talvez não faça mais nesse sentido. Arnaldo, diga. Como você votaria nessa nossa brilhante enquete? Físico. Eu sabia. Pelo amor de Deus, brilhante. Físico, eu sabia que você ia votar. Para mim, essa é a grande diferença da formação dos elencos de Palmeiras e Flamengo, né? Tudo bem, o Palmeiras tem as suas lesões. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Mas não é pela questão da sobrecarga de jogos ou excesso de partidas e ritmo. Para mim, fica evidente a maior dificuldade do Flamengo em acompanhar essa toada quase que ininterrupta. A gente estava tentando formar aqui, o Danilo, antes de começar o programa, o encaixe das partidas até o final do Brasileiro, com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, ou seja, não vai ter respiro nenhum, eles vão jogar na data FIFA, eles vão ter jogos antecipados para chegar todo mundo no dia 7 de dezembro em número iguais de jogos. E acho... isso está na essência da constituição dos dois elencos. Então, quando você vê o Flamengo perdendo o Jorginho com uma lesão, como já teve o Saul com uma lesão, o Danilo e o Alexandre com lesões, mais de desgaste do que... A lesão do Pedro é mais ou menos como as lesões do Palmeiras, digamos assim. Lesões de trauma. Trauma inesperado. Agora, se você projetar o número de desfalques que o Flamengo vai tendo, e vai ser assim na quarta-feira também contra o São Paulo, é bem maior que o do Palmeiras. E acho, Danilo, que o Felipe, eu imaginei que ele fosse mais radical contra o Sport, que ele preservasse mais gente, como fez o Abel em Caxias. Mas ele não foi tão assim, ele tirou o Arrascaeta do começo, depois colocou o Arrascaeta, e o Felipe em Fortaleza, ele não poupou praticamente ninguém. Isso vai provocando um acúmulo. Aí tem agora também a questão do Carrascal, que é uma questão da costela, não é uma questão do desgaste. Mas para mim, essa batalha, essa maratona vai ser decidida, o talento é parecido na perna de cada um. E acho que o Palmeiras tem mais alternativas, condições, conhecimento, tempo de trabalho para revezar. É a minha impressão. O Flamengo vai ter que, além de talento, ele vai ter que ter gás para acompanhar essas duas frentes. Ainda mais porque ele está um pouquinho atrás, né? Ele não pode mais... Ele tem que... Quando o Palmeiras tropeçar, ele tem que ter vencido o seu jogo. E isso é praticamente uma campanha infalível até o final do campeonato. E a gente estava aqui, o Mauro, já na segunda rodada, durante o intervalo, colocando lá os fiéis da balança, né? A gente falou muito de quem pode... O Mirassol vai enfrentar os dois. O Mauro lembrou, o Atlético Mineiro vai enfrentar os dois. O Atlético Mineiro está lá com a questão da Sul-Americana na cabeça. E os dois bem na época ainda. Os dois bem na época da decisão da Sul-Americana no Paraguai. São 5 adversários em comum. Santos, Mirassol, Atlético, Fluminense e Ceará. Fluminense também, a gente até não tinha lembrado. E, sobretudo, o Santos, que é um time que o Palmeiras vai pegar duas vezes. E o Flamengo uma vez, daqui a pouco. A situação do Santos se acontece o normal, se ele perde os 3 jogos, os 2 para o Palmeiras e 1 para o Flamengo, ele vai para a zona de rebaixamento. E aí, cara, faltando 6 rodadas e tal, vai ser um desespero. Mas eu acho ainda aberta a luta, imprevisível, mas acho que nessa dupla frente, o Palmeiras, pela formação do elenco, pela juventude do elenco, pela força física, pela energia, que foi a palavra depois do jogo da LDU. Energia. E o futebol cada vez mais energia. Menos talento e mais energia. E acho que, em termos de talento, é parelho, em termos de energia, eu vejo o Palmeiras um pouco à frente. O Flamengo tem outras virtudes. A gente vai falar do Flamengo já. O Palmeiras tem energia e tal. O Flamengo tem umas coisas meio heróicas, né? A coisa como conseguiu lá na Argentina, vitória não, empate na Argentina. Falando de energia, com jogador a menos, aquela coisa. Mas está se desgastando. Mas enfim, cabeça a cabeça, Mauro. Pelo jeito, muito eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso do que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. Só olhar os volantes do Flamengo e os volantes do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um Arrascaeta? Meia com esse nível? Não tem. Tem ótimos jogadores, mas não desse nível. Agora, tem atacantes excelentes, os dois estão muito bem, por exemplo. Eu acho que é mais equilíbrio. E no sábado, o Flamengo poupou quase tanto quanto o Palmeiras poupou. Poupou mesmo. O Palmeiras poupou 8 jogadores, o Flamengo poupou acho que 7. Vamos lá. Léo Ortiz foi preservado. Poderia ter jogado.
Se jogar, ia jogar. Alexandre é a mesma coisa. Eles guardam com o Alexandre. Esse é um cara que tem, esse de fato tem questões físicas, mas também tem 3 laterais esquerdos. O Vinha não joga. É verdade. Não é nem relacionado. Por que ele não joga? Quarta-feira não foi relacionado. É. O É um Ayrton, mistério isso. O Vini o Ayrton por que ele Lucas não é o joga? querido do Felipe Luiz. Aliás, foi questionado de novo na coletiva e a torcida muito se manifesta porque o Vinha não joga, nem um jogo desse, não entra e tal. Aí, dessa vez ele alegou que ele teve que tirar o Carrascal antes, porque ele sentiu esse problema, essa contusão, que não é grave, talvez até volte na quarta-feira. E aí ele teria deixado de ter a oportunidade de colocar o Vinha. Foi mais ou menos o que ele tentou explicar. Mas, enfim. Na direita, o Varela não foi titular. Foi titular contra o Racing. O Eric Pulga foi poupado. O Jorginho, sim, está machucado. Não volta não deve voltar antes da data FIFA. Lesão muscular. Isso tem lesão muscular mesmo. O Arrascaeta ficou no banco, entrou durante. Nem precisava ter entrado. Entrou porque quis colocar, não precisava ter entrado. Também não começou o jogo o Luiz Araújo, que entrou na lesão do Carrascal, que também foi titular na quarta-feira. Então, assim, é igual, foi 7 de um lado, 8 do outro, os dois mais ou menos que pouparam. E lesão mesmo que o Flamengo tem com problema muscular é Cebolinha que nem veterano né? Embora se machuque com uma certa frequência, quer dizer, nem sempre a questão é da idade. E o Jorginho, que de fato teve uma lesão muscular. O Jorginho que não tem um histórico de lesões na sua carreira e que claramente está sentindo que é o ritmo do calendário maluco do Brasil com muitos jogos. Ele talvez tenha que tratar o Jorginho, talvez não, mais ou menos parecido com o Alexandre, escolher os jogos do Jorginho, daqui até o final do ano, no momento que ele voltar a ficar à disposição do treinador. Então eu vejo dessa forma, eu acho que, assim, essa rodada era uma rodada meio óbvia, né? Não ia perder ponto. Claro que não ia perder ponto. Uma coisa, por exemplo, o próprio Juventude, uma coisa é o Juventude, numa fase do campeonato que ele tem chance de ficar na primeira divisão, ele vai estar com um pé e meio na Série B. A desmobilização é natural. E o inverso também vale. O Flamengo vai jogar com o Sport no dia 15 de novembro, lá em Pernambuco, diferente do Sport que jogou com o Palmeiras na segunda rodada, vindo de um empate com o São Paulo no Morumbi na estreia. É o Sport começando a temporada com expectativas. O Flamengo vai pegar o Sport sem expectativa nenhuma, talvez até já rebaixado, lá no final do campeonato. Isso são circunstâncias da tabela. Eu estou falando isso porque de lado a lado sempre tem torcedor meio doido, né? Como diz meu amigo André Rocha, né? Os doidinhos da praça, que ele fica dando voltinha assim, rodando assim, sabe? Tá cheio de torcedor doidinho da praça, tanto no Flamengo como no Palmeiras e em outros clubes. E os caras começam a ver uma série de fantasmas. Ontem tinha torcedor do Flamengo, o Juventude contra o Flamengo corre, que o Palmeiras não corre. Cara, é outro momento do campeonato. E certamente que o Flamengo jogar com o Sport, vai ter algum palmeirense que vai dizer a mesma coisa do time pernambucano. Viu? Contra a gente eles correm, contra eles não correm. Gente, são momentos diferentes, pontos corridos. Eu falo sempre isso das eliminatórias sul-americanas. O Brasil sempre pega a Bolívia no final. Dessa vez perdeu, que a Bolívia tinha chance, que com o Festival de Vagas, a Bolívia teve chance e ainda está viva, com chance de ir à Copa do Mundo. Mas normalmente, com aquele número menor de vagas, a Bolívia chegava já morta na última rodada. O Brasil pegava um time eliminado. É uma tabela maravilhosa, sempre a mesma tabela. O último jogo, já no começo da temporada, você pega a Bolívia em casa na altitude, ela sempre vai endurecer mais no jogo. Ela está no se pode, né? Está no começo. E é o caso. Ontem, assim, o Palmeiras fez o jogo certo para preservar jogadores e também devido à demanda do jogo da meio de semana. O 4-0 sobre a LDU demandou muito esforço. Jogar com aquela intensidade, esmagar o adversário, cansa. O pessoal fala, foi fácil porque o time tornou fácil. O time construiu um problema e desconstruiu o problema. Né? Perdeu 3-0, teve que fazer 4, fez os 4-0, mas isso demanda muito esforço físico para você manter o adversário longe do seu gol, encurralado praticamente todo o tempo e meter 4 gols nos caras. Então você tem que segurar um pouco. E o caso do Flamengo também, muito tempo com um homem a menos, tomando pressão, e isso também gera muito desgaste. Posse de bola baixíssima, né? Você tem que ficar correndo o tempo todo atrás do adversário, mesmo que o adversário só fique jogando bola na área. Então acho que foi uma rodada meio que café com leite para os dois, sabe? Muito pouco provável fosse perder pontos, como acabou não acontecendo. Daqui para frente aí já é outra história. O Palmeiras e o Flamengo são um dos poucos times que ainda tem jogo a menos, né? O que vai deixar que a tabela deles fique mais enroscada aí até o final, um pouquinho mais enroscada. Palmeiras, Flamengo, Galo, Santos, Fortaleza e Sport. Isso. Então, mas assim, os dois estão disputando o título, né? Por falar em tabela, é bom que a CBF esclareça o mais rápido possível o que vai acontecer nesses encaixes que eu estava conversando com o Arnaldo antes de começar o programa, porque tem a final da Sul-Americana que vai mexer com a tabela do Atlético Mineiro. Tem a final da Libertadores que mexe com a tabela do Palmeiras e do Flamengo. E aí você tem no meio disso a data FIFA, tem a obrigação dos times estarem na sede da final na quarta-feira. Então vão ser várias mudanças na tabela e mudanças que impactam diretamente o campeonato. Se de repente tiver que colocar o Palmeiras e Galo no final da data FIFA, dia 18, vai impactar com os convocados, a mesma coisa com o Flamengo.
Então é bom que a CBF faça isso o mais rápido possível para ficar bem claro. Esses jogos não envolvem os times da Copa do Brasil, né? Não envolve o time da Copa do Brasil. Eles podem empurrar o final do Brasileiro adiante. Mas aí tem a Intercontinental. Vai ter ou Palmeiras ou Flamengo lá. Essa é a questão. Olho na tela aí, na enquanto verdade- o Arnaldo fala, a gente mostra os jogos de cada um. Fala, Arnaldo. Beleza, né? Essa bizarrice da obrigatoriedade de chegar no lugar na quarta-feira, o Danilo estava até projetando que é bem possível que tenhamos jogos no meio de semana à tarde, para que o time possa chegar ainda no próprio dia no local. Então, quarta-feira de tarde, num dia de semana. Ano passado foi terça-noite. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo foi na terça para o Botafogo sair de quarta- São Paulo mesmo, por aí, né? Botafogo. Diga, Juca, você chamou? Olha o teve peixe, pedido da olha o torcida peixe, ali. que maravilha, cara. Putz. Fala, Juca. Não, eu queria só pontuar que também seria muito importante que acabasse essa vergonheira do STJD e julgasse o Bruno Henrique, né? Ah, uma Porque galera tá tá falando passando aqui. de qualquer... Era a hora de jogar. Tá passando. Esse negócio assim, ninguém tá Esse falando que o cara é adiamento- culpado. Fala. O cancelamento do julgamento definitivo do recurso do Flamengo por questões de segurança, pelo que aconteceu no Rio na terça-feira, é de uma desculpa, de um cinismo, de uma hipocrisia, porque, quer dizer, o Fluminense podia jogar na quarta-feira de noite, como jogou com o Ceará, no Maracanã. Mas 9 auditores do STJD, numa sala refrigerada no centro do Rio de Janeiro, não poderiam se reunir. Ora, para com isso, chega, está ficando muito chato. Esse negócio, só um pitaco aqui, né? Ninguém tá falando que o cara é culpado, que tem que ser punido, que tem que pegar 200 jogos, mas resolva. Exato. Resolva o negócio. Fica mais esticar, essa pior. conversa. Fica pra Fica essa conversa. Ó, tá vendo? Não julgou o cara, e o cara fez 2 gols e não sei o quê. É um negócio meio óbvio, né? O STJD parece que faz uma questão de se colocar como protagonista dessa história, né, ô Trajano? Aliás, ó, Você me lembrou agora fala. uma coisa interessante. O sujeito ser punido com 200 jogos. Talvez por ruindade, alguns jogadores deveriam ser punidos por 200 jogos. O Rigoni, por exemplo, Meu Deus. quando perdeu aquele gol, deveria ser punido com os 200 jogos fora de futebol. Né? Perfeito. Porque- Nossa Senhora. É brincadeira, o ser profissional está recebendo, não sei se em dia, porque o São Paulo tem problema de pagamento em dia, mas de cara a cara, liquidaria o jogo ali, ainda bem que o Vasco no final também foi, o Fernando Diniz caprichou nos erros, né? Destruiu o time do Vasco, mas o Rigor de cara a cara com o goleiro, chuta para fora, então deveria ser punido. Um tribunal para ruindade. Boa. Ó, coloca de novo na tela aí os próximos jogos dos times. Então tem lá, o Palmeiras vai pegar o Santos 2 vezes, Santos, Mirassol. A tabela não é boa não, hein? Santos, Mirassol, Santos, Galo, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. O Flamengo tem São Paulo, Santos, Sport. Lembrando que São Paulo vai ser na Vila, né? Então, e o Sport vai ser na Arena Pernambuco. Essas 2 visitas do Flamengo, elas têm esse aspecto facilitador, digamos assim, né? Não são nos campos em que os times normalmente jogam, né? Nem o São Paulo, nem o Sport. Enfim, ele joga uma partida em casa com o Santos e 2 meio neutro, digamos assim. Talvez tenha até mais torcedor do Flamengo, não digo na Vila, mas... Na Vila só tem 400 ingressos. Só 400 ingressos. Como teve, aliás, no Santos e Flamengo, era 400 ingressos. A capacidade da Vila é pequena, e a torcida visitante é um bloquinho. Mas, enfim, eu acho a tabela do Palmeiras mais difícil. Nessa Mas vem cá, próxima o Arnaldo, Diga. a julgar por essa que nós estamos colocando aí na tela, e você está falando do Santos, se o Santos perde os 3 jogos, Vai pra ele zona- está ameaçadíssimo. Tá. Ele cai. Pode deixar na tela aí. O que você acha, Mauro? Olha lá. O Santos está muito ameaçado, acho que é pelo Fortaleza. Eu não achei o empate ruim pro Fortaleza, não. Nas circunstâncias foi ruim, mas na tabela não foi ruim, não. Né? Deixa eu fazer uma observação rápida que eu não consegui falar na hora sobre o Bruno Henrique. Eu também acho que o STJD, tudo isso que foi falado, já deveria ter jogado há muito tempo e já falei lá atrás, o Bruno Henrique tinha que pegar a pena máxima dentro daquele artigo no qual foi inserido 24 jogos e não 12. Mas o Bruno Henrique está jogando nada. Ninguém lembra do Bruno Henrique. Aí ele meteu 2 fez gols 2 e todo gols. mundo tá aí no chat lembrando do Bruno Henrique, sabe? Verdade. Deixa ele jogar, que tá uma porcaria, né? Quando ele fez 2 gols, aí lembra que ele existe. Isso eu acho muito irônico, muito curioso. Deveriam falar sempre, inclusive quando ele joga mal. O Bruno Henrique tá jogando nada. Tipo, quarta-feira. O Bruno Henrique não perdeu uma bola no ataque.
Perdeu uma bola no eu ataque. acho que até Ele não por conseguiu isso- segurar uma bola no ataque. O Flamengo precisando reter uma bola, cava uma falta, segura a bola no ataque, só uma faltinha, você ganha um minutinho ali. Cara, o jogo era esse. O jogo não tinha outro jogo. Você está ali acuado, jogando todo o tempo, quase o segundo tempo, com um homem a menos. Isso é muito curioso. Mas é óbvio que já deveria ter sido julgado, já deveria ter sido resolvido. Isso é evidente. Só acho curioso isso. A lembrança do Bruno Henrique, e aliás, ele perdeu um gol no primeiro tempo incrível, sozinho. Ele, o goleiro, chutou por cima do travessão. Ele poderia ter saído no intervalo. Não sai porque também, assim como o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, ele é o querido do Felipe Luiz. Ele vai ter todas as chances. O Juninho, coitado, Juninho entra aí, fala, tá acabando o jogo, vai lá e faz alguma coisa. O Juninho tem que fazer tudo em 5 segundos para tentar mostrar que ele tem alguma utilidade. Não consegue finalizar. Assim, a gente não sabe nem do que ele é capaz. Outro dia eu estava lembrando, o Gabiru fez gol do Mundial de Clube Internacional, o Breno Lopes e o Davidson fizeram gol de título do Paulo. Jogadores assim, periféricos, como o Juninho é também. No Flamengo, o Juninho, não, se não for um cara famosão, não tem chance, não joga. É engraçado, por que contrata? Pediram, a torcida pedia, tem que ter scout, tem que ter scout. Aí pegaram o maluco lá do Azerbaijão, aí não serve, não pode, não joga, o técnico não escala. Ele aprovou o cara. Eu não sei do que esse rapaz é capaz, sinceramente, até hoje. Eu não sei se ele pode ser útil, se ele não tem nível, porque ele jogou tão pouco. E o detalhe, esse menino fez um gol lá contra o Táchira, foi na primeira rodada da Libertadores, sem esse gol o Flamengo não teria se classificado. É verdade. Estaria eliminado, estava jogando Sul-Americana. Verdade. Talvez nem estivesse jogando na Sul-Americana. Agora, Só uma observação agora, a tabela do Santos é um problemaço. O Santos está lutando. A frase do presidente do Santos, na primeira rodada, quando perdeu para o Vasco em São Januário, indignado com aquele resultado, resume o que é o Santos no campeonato. Uma total falta de noção da realidade. Time que vem da Série B tem um objetivo número 1, não cair. O resto você vai ver depois. Aí eu estou contratando Neymar, que voltou, né? E mais outros jogadores caros e alguns, por exemplo, o Santos pega jogador que o Flamengo não queria mais, que o Palmeiras não queria mais. Algumas contratações são muito questionáveis. O Palmeiras não quer, vem. O Flamengo não quer, mandou lá o Arão, foi lá para a Grécia, aí volta, eu quero. E por aí vai. Agora, o Vitória, é que o Vitória, na hora H, já teve algumas situações. O Vitória, que está abaixo do Santos, um pouquinho abaixo, as duas próximas partidas são Internacional e Botafogo, as duas no Barradão, nessa semana. As duas no Barradão, são duas finais. Enquanto o Santos tem isso aí, que a gente viu, o Vitória joga contra o Inter, que está ali, ó, então faz tempo que não ganha, e contra o Botafogo, as duas no Barradão essa semana. Eu imagino que exista lá uma mobilização monstra. Contra o Corinthians teve e perdeu na última bola, nem foi merecido, mas perdeu na última bola. Sim. Ele tem... Não foi merecido. Não foi mesmo, jogou nada o Corinthians. E na... Como não jogou nada? Não jogou, é o único time que tem a capacidade de ganhar sem jogar nada. Eu já falei, elogiei. Agora, o Vitória tem essas duas chances, né, de ultrapassar o Santos nesta semana. Aí faltariam um pouco mais de 5 rodadas para o final, né? O Vitória tem uma coisa que eu acho que é importante. Depois que o Vitória tomou de 8-0 do Flamengo,